Vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as observar, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita as minhas palavras, já tem o seu juiz. A palavra que eu falei o julgará no último dia. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é quarta-feira, dia 24 de abril de 2024. O evangelho que estamos meditando é de Jesus Cristo, de autoria de João, capítulo 12, versículo de 44 a 50. Jesus Cristo é o Logos de Deus, a palavra de Deus encarnada, e ele mesmo diz: eu não vim julgar o mundo, porque ele é luz do mundo. Quem crê nele tem a vida eterna. E as palavras que Jesus fala, que Jesus prega, é o instrumento, o juiz de julgamento no final, porque eu não falei por mim mesmo, de Jesus, mas pelo Pai, em comunhão com o Pai, em comunhão com Deus. Portanto, o que eu digo conforme o Pai me falou, é dito por Jesus Cristo. Então, meus irmãos, é interessante a mensagem, porque quando Jesus diz que é a palavra que julga, e quem crê tem a vida eterna, quem crê na palavra, quem crê em Jesus Cristo não continua no erro, não continua nas trevas. Quando Jesus, que é a palavra, é o verbo de Deus encarnado, se apresenta como luz, e ele diz que aquele que crê nele não permanece no erro, nas trevas, a salvação só é para aqueles que têm fé, para aqueles que acreditam. Fica muito claro as palavras de Jesus quando ele lembra bem que é o caminho da fé que leva à salvação. Quando Jesus diz: quem crê em mim, não é em mim que crê, mas naquele que me enviou. A fé em Jesus Cristo leva também o cristão, o penitente, diretamente em comunhão com Deus. No evangelho de ontem, que nós não gravamos a palavra, lembra bem que Jesus Cristo mostra aquele que crê no Pai, quem crê em Jesus Cristo tem a vida eterna, caminha nos caminhos da salvação. Quando os judeus pediam, no evangelho de ontem, até quando nos deixará em dúvidas, Se tu és o Messias, diz-nos abertamente. Jesus diz: olha, as obras que eu faço, elas dão testemunho de mim. O evangelho de ontem. Lembra bem, meus irmãos, conhecer Jesus é olhar o que Jesus fez. Conhecer o que Jesus fez é olhar quem era Jesus. Então, se Jesus diz que ele é a luz, e quem crê tem vida eterna, tem a luz, porque é o caminho da fé que vai nos colocando diante das verdades do reino de Deus. São passos que cada cristão dá no conhecimento do mistério revelado, na palavra de Jesus Cristo, na palavra da Bíblia, na palavra de Deus. São passos que os cristãos dão dentro do contexto da igreja, da vivência. Observe você que tem uma caminhada de igreja, veja como era você, como você via a igreja, como você entendia a missa, e observe como você entende, como você vê. Às vezes não tem nada a ver com aquilo que era antes, mas Deus entendia teu jeito de ser, assim como Ele entende o teu jeito de ser agora. Atualmente você é um cristão mais esclarecido, você é um ser humano mais iluminado. Por isso você também tem até aquela sensação como se os problemas aumentaram na sua vida. Não, você só passou a ter mais consciência diante das coisas do mundo, as exigências do amor de Deus.
E aí tem a sensação que os problemas aumentaram, mas não aumentaram. Foi você que tomou uma consciência maior das coisas de Deus. Isso é caminhar na luz, isso é crescer na fé. Meus irmãos, para fazer justiça não é o santo de hoje, mas de ontem. Vamos aqui lembrar bem quem era o santo. Fazendo justiça também, uma boa parcela do nosso povo. Ontem a igreja celebrava São Jorge. Olha só, São Jorge, que nasceu na Palestina no século III, foi militar do imperador Diocleciano e, por ter se convertido ao cristianismo, sofreu tortura e morreu decapitado. Pelo menos desde o IV século foi venerado em toda a igreja como mártir de Cristo. A tradição popular o apresenta como vencedor do dragão, símbolo das forças do mal. Nos lembra aquele santo montado num cavalo branco, com uma flecha grande, com a espada grande, furando a garganta de um dragão, que está no símbolo de um time que nós conhecemos bem. Para fazer justiça, claro, os corintianos, parabéns. Mas se volte para o santo e se converta e se torne santo. Isso, Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Que os passos de Jesus Cristo, o conhecimento da palavra te leve cada vez mais a alcançar a luz da fé, a lucidez da tua alma, o caminho da santificação, o caminho da salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.